eu gravar essa parte agora. Ai, que bonitinho que vocês já viram, verdade? Não dormiu ainda? Você tá em claro? Você tá trocando horário de sono? Caramba! Eu faço contrabando, já falei pra vocês, tem um remedinho bem bom, gente. Que faz remedinho nada, um chá, baratinho que só. Chá de mulungu. Você toma ele, ufa, ó, e Sério? Eu tô precisando consegue. comprar isso aí. Gente, super barato. Você compra um negocinho desse tamanho pro chá, custa R$ 2,50. É Eu tenho casca de mulungu. Olha, contrabando, Eu vou gente, dar uma casca procurada, de. porque só o maracujá não tá dando jeito mais não. Ah, então, na verdade, o casca de mulungu, eu tomo chá e já mandei fazer uns glóbulos de homeopatia desse mulungu também, tá? Ele ajuda, dá uma desligada no cérebro. Que espetáculo, Ana assistiu e já fez a lista. Poxa, hashtag. O que vocês acharam parece que é da Índia, assim, Ana, esse mulungu. Uhum. Se eu não me engano, é. Eu lembro que tem alguma coisa escrita no nome ali quando compra. Nossa, na hora que você toma, você já vai dando uma relaxada, assim. É, Da para lista quem eu já. não. Opa, pode falar, prof. Pode falar, pode falar. Da lista eu vi assistir a aula, eu não achei esse negócio, esses bichos de sete cabeças. Então eu resolvi de cabeça algumas. Eu não resolvi tudo, mas algumas eu consegui fazer de cabeça, que é bem de boa, assim. Comparado com o Não vetor, é? Jesus, bem tranquilo. Vocês não acharam fofo? Eu adoro essa Sim, parte. Adoro. E é uma coisa assim, é fundamental na disciplina que saiba, não. Eu poderia ter deixado de lado, poderia. Até alguns professores de lógica optaram por deixar. Mas eu coloquei isso, Rai. Eu coloquei até como fator motivacional do tipo, falei, cara, é bonito isso, é fofo de entender. Né? É interessante, tem a ver com a prática e, fora isso, que eu achei que poderia despertar um fator até motivacional mesmo, sim. cai bastante em concurso. Esse Em negócio prova, de. em ENAD, aparece, cai esse assunto, e não cai para construir algoritmo, cai o entendimento mesmo, o conceito. Sim, Tá? esse negócio de primeiro que entra, primeiro que sai, primeiro que entra, o último que sai, não sai mais na cabeça. Não sai Então, mais. exatamente, exatamente, bem isso mesmo. Ai, que bom. Que bom que era praticamente mais ou menos esse o objetivo, tá? Por isso que como eu falei, os outros professores até falaram, ah, Isa, não é tão fundamental. Eu falei, gente, eu sei que não é tão fundamental, mas é fofo, né? Eu falei, eu acho que pode acabar ajudando, porque se for tratar, poderia hoje estar falando fazendo revisão de vetor, de matriz, conteúdo para a gente trabalhar tem um monte, né? Mas eu também falei, bom, vamos arejar a cabeça também com outras coisas, e isso ajuda no fator motivacional de aprendizagem. Eu mandei por e-mail, só reforço aqui, tem uma playlist que eu coloquei lá de revisão, tá? Que está desde o início da disciplina, mesmo quando a gente estava no presencial, eu coloquei. Então, até isso pensando mais até na substitutiva, tá? Quem está num nível bem perdidaço, ainda tudo dá para se recuperar, ok? Tudo, né? Tudo dá para se salvar nessa vida. Assistiu todos, Lucas, verdade. E ajudou mesmo, Lucas. Foi seguindo uma linha. De verdade, puxa, que feliz, sério, que legal. É mesmo, e foi. Mas, Lucas, fator motivacional, assim, tipo, você foi daí começando a compreender algumas coisas que não tinham o menor sentido para você? Nossa, onde é que tá? Eu não vi isso. Ah, olha que bonito, gente. É hoje o dia de chorar mesmo, né? Porque o jeito vai ser hoje mesmo, né? Ah, eu vou colocar depois de novo ali no. Eu coloco o link dentro do segundo bimestre ali para vocês, para todo mundo, e reforço a mensagem, tá? Beleza, mas não tem Ah, mais? tem, tá lá. É uma playlist que coloquei lá no YouTube lá. É que naquele lado do YouTube tem aula de vocês, tem aula de pedagogia, tem aula de tudo, né? Tá tudo. Então eu organizei em playlists assim para ficar Ah, tá até só para, no como eu falei, YouTube. para eu conseguir me entender, tá? Tá só no Lá tem YouTube, uma então. playlist chamada Ah, tá. Revisão de Beleza. Algoritmos, Deixa eu tá? dar um Que está zóio aqui. começando desde o início. Obrigada, Lucas. Show. Valeu, Bom, Lucas. não coloquei lá ainda, provavelmente vai colocar ao longo ali, tá? Mas eu não coloquei
vetor ainda, não está aparecendo lá, tá? Não coloquei ainda, até porque, assim, vetor é importante, importante, mas não é o suprassumo. É até condicionais e laços de repetição, é o suprassumo da disciplina, ok? E também, claro, né, gente, no início, quando a gente achava que era tudo, né, era um amigo meu que gravava para mim, a gente mais dava risada do que gravava direito o negócio, depois meu filho me ajudando, enfim, né, daí depois, não, comprei um tripé para conseguir gravar direitinho, a gente também acabou se aperfeiçoando dele, para melhorar a qualidade, ou pelo menos tentar melhorar a qualidade das gravações, né, então, também ficou mais organizado nesse sentido, né, eu acho. Gente, eu não tenho Top. paciência só de editar vídeo, porque demora muito tempo. E eu sou daquela que perfeccionista, então vai como sai, sabe como? Não me perdoem mesmo, porque eu demoro muito tempo editando. Eu nunca imaginei que youtuber merecia tanto ganhar dinheiro. Falei, cara, mas deve demorar muito tempo. Porque, meu Deus do céu, eu para editar, tirar um negocinho, eu fico 2 horas ali, penso e tiro, não, aqui não ficou legal, daí demora para carregar o vídeo. Por isso que está saindo daquele jeito mesmo e vai. Né? Vocês já estão acostumados comigo, me conhecem mesmo, falei, vai desse jeito mesmo. Vamos lá, então, para a estrutura de dados, para quem não viu, e para quem já viu, ótimo. Ai, esse João é uma figura. Para quem viu, já me ajuda, vamos participando junto aqui. Gente, tem 3 principais estruturas ali que vão estar falando, tá? Eu vou reforçar uma coisa que eu falei lá no vídeo, não é só pilha, fila e lista, que são estruturas de dados, que são organizações de dados. Quando a gente estava falando em métodos de ordenação, também, quando a gente está organizando os dados dentro de um vetor para deixar ordenado, também é uma estrutura de dados, tá? Só que é uma estrutura de dados que a gente convém chamar de métodos de ordenação. E tem vários métodos de ordenação. Eu coloquei para vocês só o método bolha, depois eu vou gravar vídeos com outros métodos também, para que tenham como exemplo, né, para quem quer explorar mais ali. E também tem um monte na web também, né? Métodos de pesquisa também, né? Eu tenho os dados organizados e quero fazer a pesquisa dentro desses dados. Então, isso também são estruturas de dados, tá? Essa pilha, fila e lista são 3 clássicas ali que aparecem muito, então, o conceito dentro da área de programação, né? Pilha, são características lá, né? Que vocês já falaram aí, que vocês já lembram aí de LIFO, né? Que o último a entrar é o primeiro a sair. Só tem um topo, né? Quem entra e sai, veja pelo desenho aqui, né? É por uma única extremidade, tá? É ali. Entrada e saída de elementos é ali. Gente, encare isso daqui como sendo um vetor. Isso daqui é um vetor, tá? Só que eu desenhei num formato diferente. É um vetor de 7 posições. E vamos no desenho aqui no lápis. Deixa eu mudar a cor aqui. Quando diz ali primeiro, push 4, a ideia de inserir, né? Insira o elemento 4. Aqui poderia estar falando push A, push B, C, tá? Aqui é só um elemento qualquer para ser inserido dentro de um vetor, então seria um vetor do tipo numérico, né? Pelos números que eu estou inserindo. O 4 ficaria aqui, ó, na primeira posição, posição 0. Push é a ideia de inserção, está inserindo. É a ideia de estar empilhando, né? Para quem viu o vídeo lá, isso aqui, né? Está fazendo esse empilhamento aqui, ok? É a ideia do empilhar. Push 8, posição 1, vai indo na ordem, né? Push 1, posição 2 e push 5, posição 3. Tá aqui. Ok? Tudo bem até aí? Yes. Vai inserindo na ordem, né? Então, entrou, a entrada de dados foi entrando e sempre da primeira posição vazia e vai subindo. O pop é a ideia do quê? Da retirada. Qual que vai ser retirado aqui? Perfeito. O último, isso, sempre. Então, saiu o 5 daqui, o que foi retirado aqui foi o 5. Deixa anotado qual foi retirado, tá? Para algoritmo, para quem quer pensar no algoritmo, a gente não vai trabalhar, tá? Mas quem quer pensar no algoritmo, o algoritmo, nesse caso, vai indicar
que a posição vazia não é mais a 4, a posição vazia vai ser a 3. A minha variável i lá, por exemplo, que controla o índice dentro do vetor, eu vou avisar, opa, não é mais a posição 4, é a posição 3 que está vazia. Porque o 5, na verdade, o 5 ele não é apagado. Eu peço para ser incluído agora o próximo elemento na posição 3, tá? O conceito é, tiramos o 5. Né? Mas no algoritmo vai ser sobrescrito, né? Vai aparecer um número que vai sobrescrever em cima da posição 3, tá? Do conteúdo da posição 3. O pop, mais um pop, qual que tira agora? Perfeito, o 1. Então, aqui. Gente, para quem não viu o vídeo ainda, isso porque a entrada e saída de elementos acontece em uma única extremidade. Então, ó, o elemento que está entrando e o que está saindo, nós estamos controlando o mesmo índice para os dois, e o último a entrar é o primeiro a sair. Então, aqui, quando saiu um, saiu o que estava mais em cima. Pense na ideia de empilhamento de pratos. Né? Quando você vai pegar um prato, você vai num buffet, na época que o mundo era mundo, você vai num buffet lá, você vai pegar o último prato, que está em cima, né? E não o prato que estava mais lá embaixo. Essa é a estratégia, né? Numa estratégia que você não fala o complemento do vetor, ele apaga o último número, ele não chega a apagar, mesmo quando a gente não fala, Fê. Eu sempre vou estar indicando a posição mesmo. Apagar mesmo é só se a gente colocar dentro daquela posição, eu avisar para ele, né? Tipo, ó, joga o conteúdo ali agora com valor 0, né? Ou deixa o espaço em branco, alguma coisa assim. Mas apagar mesmo, ele não apaga. Nem quando tem essa pilha que a gente está falando é sequencial. Quando tem pilha encadeada, que a gente fala, que ele vai apontando para várias posições dentro da memória, a ideia é a mesma. A maneira como funciona isso dentro do algoritmo que é um pouco diferente. Mesmo nessa situação, ele está sempre guardando a posição e não o conteúdo. O conteúdo é inserido, ele insere-se o conteúdo, mas a retirada dele é feito com a ideia de insira um novo elemento nessa posição para apagar o anterior. Mas apagar mesmo, na real, ele não apaga. A não ser que a gente peça, tá? Tipo, ó, coloque 0 aí nessa posição, ou espaço em branco, alguma coisa assim. Senão ele não apaga mesmo, ele fica lá até que alguma coisa seja subscrita. Ok? Push 7, tá? E agora nessa inserção aqui, inserir o 7, aonde vai ser colocado o 7, gente? É quase a resposta à pergunta do Felipe, né? No 2, perfeito. Uhum, exatamente. Porque, na verdade, ele está indicando que, na hora que retirou, eu avisei a primeira retirada, a gente avisou assim, opa, coloque na posição 3. Retirou mais um, a gente falou, coloque na posição 2. É como se a variável do índice fosse decrementando cada vez que a gente retira. Tá? Quem conseguir já fazer algum tipo de associação aí. Push 13. 13 vai ser colocado onde? Que posição? O 13? 3, ok. Ótimo. Tá aqui. Push 17. Uhum. 17 aqui. Pop. Quem sai? Uhum. Perfeito. Saiu 17. Lembrando de novo, né? Na verdade, nesse momento no algoritmo, a gente até pode exibir na tela, né? Colocar um escreva lá, um printf avisando que saiu 17, né? A gente consegue fazer isso. Mas o algoritmo, nesse momento, o índice que guarda qual é a posição do vetor que vai receber, ele decrementa. Né? Então, fala, opa, não vai mais ser a posição 5, vai ser a posição 4, que quer dizer que eu matei o conteúdo da posição 4. Ok? Push 3, para onde vai o 3? 4, ok, sempre a última que está vazia, né? Push 9. Ótimo. 5.
Gente, quem tá quietinho tá fazendo sentido? O resto aí que tá vendo pela primeira vez, isso tá ok? Beleza, show. O 10, ótimo, obrigada, Ana. Você não se avise, gente, eu repito, tá? O 10, então, próxima posição. Tá, e agora para inserir mais um, gente, o 28, e agora? Tem um termo que a gente usa. O círculo lá? Aqui a gente fala assim, ó, bugou. Pilha cheia. Não tem mais memória para essa situação. Foi o que aconteceu ontem no meu computador, quando eu finalizei a aula da noite. Eu falei, cara, essa desgraça tá uma lentidão. Vou ter que resetar ele. E daí pediu para atualizar. E, né, eu falei, memória, gente, coitado, né? Empilhou, sabe como? Eu vou abrindo um monte de coisa, não fecha, né? Então eu falei, pronto, foi o que aconteceu. Pilha cheia. Não consegue inserir. Tá? É como se fosse uma questão mesmo. Aqui, claro, é uma coisa real de vetor, não tenho mais espaço. Então, ele não consegue inserir. Eu só poderia inserir o 28 se fizesse o quê? Pop, exatamente. Se eu fizesse a retirada de algum elemento. Perfeito. Tá? Vai estar aparecendo isso? Sim. Então, vão ter duas situações que podem aparecer nesse algoritmo, como é esse caso aqui. Eu sei que a quantidade máxima de elementos aqui são 7, porque eu criei um vetor de 7 posições. Se eu já tenho 7 elementos e peço para inserir mais um, ele tem que me dar a mensagem pilha cheia. Ele tem que me avisar disso. Tá? Outra situação que pode acontecer, quando que ele pode dar a mensagem pilha vazia? São as duas situações que podem acontecer nesse caso, cheia ou vazia, que ele não consegue efetuar. Quando que vai dar pilha vazia? Quando ele for tentar, pense que não tem nenhum desses elementos aqui, né? E ele ainda pede para retirar. A gente sabe quando acontece isso? Desfazer do Word lá. Você vai fazendo no Word, daí você viu que você fez alguma cagada, aperta o desfazer. O desfazer vai desfazendo o quê? Sempre da ação mais recente, né? Até a última ação que você fez. Se você pegar lá no Word, digitar alguma coisa, apertar o desfazer, 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 vai ter uma hora que vai acabar o desfazer. O que acontece? Já acabou, né? Ele limpou a pilha, todos os itens que estavam ali. Concorda que o botãozinho do desfazer some? Porque você já desfez todas as tarefas, não tem mais o que desfazer. É exatamente uma ação de pilha. Você tem como aumentar o tamanho do vetor depois de declarar ele? Não, Fê. Do que eu conheço, não. Tá? Depois que a gente coloca, mesmo que a gente defina lá, eu até coloquei num dos vídeos para vocês aquele define lá, que define o tamanho, né? Mesmo assim, eu não consigo depois, tá? É bem isso, por isso que eu respondo, Felipe, depois eu dou umas consultadas nos livros para ter certeza como é que é, né? Não, Fê arrasa, vai, manja, e assim, interesse, né? Eu vou falar uma qualidade do Felipe, não é simplesmente a questão de nível avançado. O Felipe não se conforma, ele vai atrás e quer aprender mais. Isso todo mundo pode ter, tá? Né? Essa coisa de, cara, deixa eu dar uma fuçada nisso aqui, deixa eu olhar nisso daqui, sensacional. Né? É óbvio, o Felipe tem uma facilidade de aprendizado, tudo, show de bola, está super na área certa, né? Mas muito mais do que a facilidade de aprendizagem do Felipe, por isso que eu vou destacar aqui, é ele querer mais. Esse querer mais, gente, todos nós podemos. Todos, né? É eu tentando montar o cubo mágico lá, eu desisto às vezes, meu filho fala, mãe, você já tá desistindo? Ai, fico puta quando ele fala isso, você já tá desistindo? Ai, não sou de desistir desse negócio. Então, essa coisa de, para qualquer coisa, entende? Falei do Felipe disso, por conta dessa situação aqui na disciplina, mas é para qualquer coisa, né? Essa coisa de, peraí, eu posso, eu estou com dificuldade, não estou conseguindo agora, mas esse querer mais, né? Eu quero ter uma aprendizagem a mais nisso, quero descobrir melhor como funciona isso, ok? Excelente, é espetacular, é a habilidade que se deseja, né? O Felipe é uma coisa da parte de raciocínio lógico mesmo,
assim, já também percebi no início, falei, cara, espetacular. Espetacular. Felipe, inclusive, tem programa de monitoria na disciplina, eu adoraria ter você como monitor, sabe? Para ajudar, e digo mais, de novo, não é simplesmente por ser um expoente, como a Ana falou, é pelas outras habilidades que você tem. Tá? É a questão de ajuda, de estar ali também. Vou dizer que provavelmente essas lives que eu faço, você não precisaria estar aqui, Felipe, pelo teu nível de aprendizado. Né? Você dá conta e você poderia estar olhando as outras coisas. Então, isso também de estar junto, estar presente ali, ó, com certeza é o que mais se destaca. Tá? Muito mais do que a questão cognitiva. Tá? De novo, são habilidades da pessoa, Felipe. Né? Olha que coisa bonita, Felipe. Isso é uma declaração conjunta para você aqui, a turma inteira. Não é? Merecido. Tá? E merecido desde o momento que o Lucas disse que ele olhou toda a playlist, ele correu atrás, é isso. É engajamento. Tá? É saber que sempre dá tempo para se engajar e para, peraí, vou aprender. Né? Isso, de bom exterior, que show, né? Show, bem isso. Humildade, tá? É humildade mesmo. Eu já tive alunos, muitos alunos expoentes, como o Felipe sempre tem, né? Mas eram alunos que se isolavam e preferiam realmente se isolar, até porque já tinham uma facilidade muito grande, então ficavam no mundinho deles e não conseguiam interagir. Então, é essa soma que o Felipe consegue ter, e mesmo à distância eu consigo perceber isso que ele tem, é espetacular. Né? É humildade, olha, muito, que bonito, né, gente? Que lindo. Mas não é, Gustavo, não é essa ajuda mesmo? É isso, né? Peraí, gente, estamos juntos. Por isso que eu falei, que coisa especial nessa turma, quando eu falei, gente, sempre teve, né, desistente. Como é que agora, nesse formato, que em tese está muito mais difícil, mas ao mesmo tempo, sei lá, está mais fácil? Que bonito. Se emocione, Felipe, você merece mesmo, tá? Fale para sua família, seu pai, sua mãe, todo mundo, que olhe, bem legal mesmo, aquele tipo como mãe, a Ana vai saber o que eu tô falando, que a gente fica pensando assim, puxa, gente, né, que tomara que o filho tenha essas habilidades, não é facilidade de aprendizagem que eu tô falando, habilidades essas outras, né. É verdade, ela tá gravada, pode mostrar, né, vai mostrar lá para os netos, ai, que fofo, gente. Olha lá, gente, mais uma declaração, Gabriel, também, eu tô por você. Olha, como a gente faz um negócio desse, né, gente? Que coisa bonita. Nunca vi acontecendo isso no presencial, gente, né? E até, por isso que eu falei, né, a gente fala que quando tem coisas boas, a gente fala em público, né, sim, e eu tô falando muito mais do que a nota 10 que o Felipe tirou. E que eu sei que no segundo bimestre ele vai ter 10 de novo, não preciso nem pensar em corrigir a atividade dele. Mas é muito mais do que isso, entende? É isso que vocês estão falando sobre o Felipe. Porque se o Felipe fosse com toda, né, essa expoente que ele é, e não fosse uma pessoa, um cara parça, vocês não estariam assim. E eu também não estaria expondo ele, porque eu sei que ia estar ainda deixando ele mais né, inflando ele, e não seria o momento. Mas ele é um cara que dá pra gente inflar mesmo, porque olhem, por favor, que espetáculo, né? Se criar uma religião, eu sigo ele. Cara, muito bom, Gustavo. Eu sigo também. Eu vou junto. Mas com certeza, porque olha, e agora, ó, indo numa outra vibe, isso é espiritualidade, gente. Né? Quando a gente está falando da ideia de religião, tudo, isso são pessoas do bem, né? Que estão realmente, de fato, eu não sei o resto, né? Não posso falar, mas isso que a gente percebe do Felipe, sim, né? É disso que a humanidade precisa. Não é de pessoas julgando os outros, e sim de pessoas que possam entender que o Gustavo não estava no seu momento antes, o Lucas, o João, que não conseguiu ir bem no caderno de provas, e ok, vamos se ajudar. Porque é muito mais fácil a gente ver, ainda mais no mundo de hoje, pessoas julgando, né?
todo esse julgamento, porque não fez, porque era um preguiçoso, porque estava lá, porque não queria nada com nada, não, né? Que é muito mais fácil julgar, né? Ainda bem que meu mic está desligado, me rachei de rir com essa religião, muito bom, né? Que legal, gente, olha só que... Olha, então, né, uma aula de pilha, né, e olha o que saiu da aula de pilha, gente, que coisa bonita. Muito bom, adoro. Que legal. Olha só, muito show. Que show, você viu só, Felipe? Que bacana, espetacular, gente. E dando continuidade, quanta energia boa soltando isso tudo, né, gente? Se quem entra numa vibe assim, que isso tudo vai, né? Vai para o universo, tudo, né? Que Deus ou que qualquer coisa que vocês acreditem, traga tudo isso em troca para vocês, né? Porque olha que coisa bonita acontecendo, né? Oh, meu Deus do céu, Senhor amado. Puxa, agora eu me emocionei de verdade mesmo. Que bonito isso tudo. Vamos lá. Ai, credo. Fila, muito parecido com a ideia de pilha, né? Só que a aplicação é bem diferente. Também é uma estrutura. Encare o desenho aqui, que eu tentei fazer um desenho. É um desenho de um vetor também. Esse vetor aqui é como se tivesse 8 posições. Só que olha a diferença da setinha, né? Aqui era um topo, uma única extremidade. Na fila, entra por uma extremidade e sai pela outra. É como se eu tivesse, na ideia do vetor, dois índices. Eu tenho um índice para cuidar de quem está entrando e um índice para cuidar de quem está saindo. Tá? Duas variáveis diferentes se eu fosse implementar o algoritmo. Então, a entrada é realizada em uma extremidade, a saída pela outra, e esse tal de FIFO aí, que é first in, first out, então o primeiro a entrar é o primeiro a sair. É fila, né, gente? É fila de banco. Até gravei o vídeo falando que agora tem o distanciamento, né? Então é fila com distanciamento, né? É a fila que a gente está acostumado. Então, quem chega primeiro é o primeiro que vai ser atendido. É essa a questão mesmo. Então, que tem a ideia de fila de impressão, né? Quando tem uma impressora que está compartilhado com várias pessoas. Então, quem vai chegar primeiro na impressão é o usuário que mandou antes, né? Ele vai seguir uma ordem. Bem que lá na universidade, na época que era Mundo, que a gente estava tudo lá, tinha impressão que tinha uma fila de impressão lá que ela dava uns... Dependendo da pessoa, parece que tinha algum tag marcado ali, esse daqui é o gestor e o diretor manda antes. Não que eu acho que era injusto, mas eu tinha a impressão, né? O pessoal dava risada, que eu falei, gente, pessoal, pode ver que essa impressora aí, ela não está seguindo o processo que ela devia seguir de fila, não. Ela está se prevalecendo aqui de pessoas importantes. Mandei o que é grátis. O que vocês estão falando? Felipe, por favor, você já ouviu falar da iniciativa Sofrência BSI? Professora, nem liga, isso aí é interno, isso aí é interno, ele jogou aí, mas é interno, não liga não. Entendi. É verdade, vocês têm um grupo Sofrência BSI muito bom, gente. É importante que daí extravasa. Põe para fora. Você nem imagina o que rola lá. Mas olhe, que excelente. Né? É psicológico total. Essas coisas que vocês criam, por isso que eu falo, é espetacular, gente. Muito bom. Cara dura. Não deixa roubar o Felipe, não. Felipe da turma. Por favor, não deixe. Também vou estar lá. Em defesa do Felipe, gente. E da turma. Vamos lá. Então, esse enquile, né, que é a ideia de enfileirar, que vai estar sendo enfileirado os conteúdos. Esse primeiro exemplo é da fila sequencial, tá? Até para entender a ideia. Depois tem a fila circular, que é o que é realizado, na verdade, na prática, né? Então, inserir o elemento 4. Olha a entrada aqui, ó. Está vazio o vetor, então vou colocar na posição 0. Ok? Continua aqui, a inserção é da mesma maneira que a pilha, né? Estou inserindo na ordem que está pedindo ali, então inserindo o elemento 8, inserindo o 1. Tudo bem até aqui, gente? Inserindo o 5. Estão chegando na fila, né? As pessoas estão chegando e veja, está indo na ordem do primeiro para o último, ok? E daí tem o tal do kiwi ali. Não sei como é que se pronuncia isso, tá, gente? Mas é que a ideia
desenfileirar, né? Queue é fila, então é desenfileirar aí. Quem sai agora na fila? Perfeito. Na fila é o primeiro, saiu 4. Gente, olha, pensa nos índices. Foi retirado do índice 0. Então, o índice que eu vou estar criando de nome saída, sei lá, criei um índice chamado saída. Ele vai armazenar, agora vai incrementar. Ele vai armazenar o 1, indicando que a saída agora é quem está na posição 1. Eu tenho um outro índice que é a entrada, que vai estar apontando para a posição 4. 2 índices diferentes. Na pilha era o mesmo índice, porque a entrada e a saída eu controlava pelo topo. Agora são 2 índices diferentes. Percebe? Para quem está conseguindo imaginar, pelo menos, a ideia do algoritmo, como eu falei, não é tão importante o algoritmo, e muito mais o conceito aqui. Tá? Então, aqui tiramos o 4, né, o de Kiwi. Tem mais uma retirada. Qual o próximo que retira? 8, perfeito. Tá aqui. 8. Retiramos. Ótimo. Olá, né? Meu índice saída, agora ele está apontando para o 2. O meu índice entrada permanece no 4. E pede ali inserir agora em Kiwi 7. Aonde eu vou colocar o 7? Não. Então, esse, Lucas, agora é aqui, ó, atrás do último. Quem que era o último que tinha sido colocado? O 5. Então, é o 7 porque ele vai estar depois do 5. Pensa bem na ideia da fila, tá? Gente, agora aqui vale uma observação. Concorda que aqui, ó, ficou desse jeito. Meu índice está apontando para o 2, que é o próximo que vai ser atendido na fila do banco é esse aqui, é o 1. Esse número 1, né? É o próximo que sai. Só que ele não caminhou, né? Não teve uma caminhadinha aqui, tá? Imagina, nesse caso, que as pessoas estão sentadas, ok? Por isso que não caminhou, né? Tá lá com o distanciamento, cada um sentado na sua cadeirinha. Não caminhou. Poderia ter caminhado no vetor? Poderia. Já vamos falar sobre isso. O 13, então, na ordem, então, vem o 13 aqui, né? Na posição 5. E o 17, logo em seguida do 13, na posição 6. Tá aqui. Ok? E agora, saída. Quem sai? Perfeito. O 1 que está na posição 2, né? Saiu 1. Agora ele está indicando quem que é a posição que agora vai sair. Se tivesse mais um de Kiwi, quem sairia? 5, posição 3. Perfeito. Isso mesmo. Inserir 3. Então, 3, posição 7. Opa, e de novo eu coloquei a mesma coisa lá do anterior. Inserir o 9. O vetor só tem 8 posições. Full, exatamente. Full. Fila cheia, exatamente. Tá? Não insere mais, só poderia inserir se. Só que agora, nessa sequencial aqui, só para vocês entenderem o conceito, existe um problema, né? Porque essa fila não está cheia, concorda? Tem 3 posições aqui sobrando. O que poderia ser feito dessa maneira aqui, tá? Poderia jogar o 5 na posição 0, o 7 na posição 1? Poderia. Cada vez que sai um, poderia ser todos deslocados uma posição. Gente, imagina isso, um vetor de 1000 posições, né, que vai estar controlando uma fila lá mesmo, dentro de uma instituição, e cada vez o vetor, cada vez que sai um, o vetor tem que ficar jogando todo mundo uma posição para frente. Imagina a demora disso, né, se tiver que toda vez reorganizar. Então, poderia, muito lento. Que cada vez que sai um, teria que deslocar lá, vetor de 1000 posições, teria que deslocar 999 pessoas. Ah, saiu mais um, desloca 998. Todo mundo teria que mudar de posição, tá? Então, para isso que, aqui foi só para vocês entenderem a ideia, perceberem que, opa, mas espera aí, essa fila não estaria cheia, né? Trabalhão, é isso, João.
né? Imagine, porque assim, gente, para nós criar um algoritmo, vai funcionar tanto para 8, como é o nosso caso aqui, como para 1000. É só mudar o for, né? Só isso. Né? Quem vai sofrer é o coitadinho do processo, do processador, né? Para fazer tudo isso, né? Memória sobrecarregada, aquela coisa toda. Por isso que a prática da fila vai aparecer como fila circular. Tá? Eu peguei um exemplo para mostrar para vocês no vídeo, que é esse daqui. Eu vou só um pouquinho parar essa daqui, só para mostrar. Gente, aqui, isso daqui é um negócio que eu usei para pedagogia, tá? Nem era para vocês. Tem quatro posições ali, ok? E aqui, pensa na ideia da fila mesmo, né? Com 4 posições. Quando a gente fala em fila circular, para quem não viu o vídeo, é isso aqui, ó. É uma fila desse jeito. É como se eu estivesse pegando um vetor e fizesse isso aqui com o vetor. Quando eu faço isso aqui com o vetor, ó, a primeira posição aqui no meu está marcado 1, tá? Mas que o nosso seria o 0. Ele está do lado da última posição. E se eu tiver olhando os valores dessa maneira aqui, ó, continuando aqui, nesse formato, veja, ele consegue passar por todas as posições e quando chega no 1, a próxima posição vai ser a 4, que é a última. Vejam só da onde que saiu esse conceito da circular. Deixa eu colocar aqui de volta. Cadê? Tá aqui. Ué. Ah, foi. Tá aqui. Tá, então, olhando aqui essa fila. É a mesma da fila anterior, só que pensa bem nesse desenho que eu mostrei para vocês agora, ó. Continua sendo um vetor, ele está com a mesma cara, ele tá, na hora que declara o vetor, ele declara da mesma forma e vai do 0 até o 8. Ok? 0 até o 7, desculpe, com 8 posições, tá? Tá, começando de novo, mesma coisa que nós tínhamos feito, então, inserir o 4, tá aqui. Opa. Inserir o 4, vem cá o 4 na posição 0. Inserir o 8, vem cá na posição 1, mesma coisa que o anterior, tá? A única coisa que parece um bote salva-vida esse negócio aqui, né? Inserir o 1, vai lá na posição 2, e inserir o 3, é o 5, aqui. Tudo bem até aqui? Né? Permaneceu como estava antes, da mesma forma. Daí tem a retirada do elemento. Continua igual ao anterior. Eu tenho que ter um índice para controlar a entrada e um índice para controlar a saída. Como quem foi o primeiro a entrar era o 4, opa, é ele que vai ser retirado aqui, né? Que é a mesma ideia que a gente estava vendo ali na outra fila. Mesma coisa, tá aqui. Foi retirado o 4. Quer dizer que o próximo a ser retirado vai ser o conteúdo da posição 1, que é o 8. Ok? The kill, mais uma vez, opa, é bem isso então, né? Foi retirado o 8, que estava na posição 1, e agora tem lá minha variável que está guardando qual é o próximo a sair. Minha variável está dizendo que é aqui, ó, é o 2. Deixa eu colocar uma coisinha aqui para vocês. Vamos pensar aqui numa variável saída. Esse S de saída, teste de mesa. Saída, entrada. Eu vou criar uma outra variável aqui, total. Já estou imaginando o algoritmo. Tá, até esse momento aqui, a nossa variável saída, ela teria que ter que valor? Qual que é o próximo que deveria sair? Não seria da posição 2? Tudo bem? Se fosse sair aqui agora, um dekill? Posição 2, né? Perfeito. Eu vou colocar aqui o índice 2, que é o índice, tá? Entrada. O próximo que vai entrar seria em qual posição? Que entraria? Perfeito. Posição 4. Que ele está indo para o final da fila, né? Embora você não esteja enxergando na sequencial, pode ver que o final da fila seria depois do 5. Total de elementos. Quantos elementos tem até agora? Que tem nessa fila? Quantos estão na fila? Quantos tem? Sabe por quê, João? Porque o 4 e o 8 já retirei. Tudo bem? Nesse momento a gente já passou pelo dekill, então já retirou os 2. Exatamente. Então ficaram 2. Tudo bem, João? Por quê? Tinha 4 no início, né?
e foi retirado, né? Porque a gente está dizendo que ó, o próximo a sair ele vai estar na posição 2. Aqui, esse 2 é a quantidade total de elementos que a gente está enxergando. Tá? Continuando em Q e 7. Então, o 7 vem no 4. E o que aconteceu com a minha variável entrada aqui, ó? Ela vai para que posição a variável entrada? Imaginando que eu estou fazendo um teste de mesa aqui. Qual que é a próxima posição da variável entrada? 5. Perfeito. Ela vai estar indicando a próxima posição para inserir elemento, né? Em Q13, opa, vai lá na posição. Ah, esqueci de uma coisa aqui, né? O que eu faço com a minha variável total? Incremento. Total recebe total mais 1. Vai para 3. Ok? Saída, muda alguma coisa aqui quando eu inserir o 7? Não, exatamente. Só quando tiver o pop. Pop não, o de kiwi, né? O desenfileirar. Onde a gente está agora? No 13. O 13, posição 5. Então, vem aqui, opa, variável que altera a entrada. Agora, eu vou indicar que deve ser lá na posição 6, a próxima entrada, porque eu já ocupei a 5 e ele indica qual é a próxima. E a quantidade total de elementos agora são 4. Ok? E ainda mais um em série 17. Está aqui. Gente, vocês estão conseguindo enxergar isso aqui como uma fila ainda, embora esteja circular? Né, ó. Ok? O 1 é o primeiro da fila, segundo, terceiro, quarto e quinto lá com o número 17. E nós temos um total de 1, 2, 3, 4. Agora nós temos 5 elementos. Um detalhe, essa variável total pode armazenar até quantos elementos? Qual a quantidade máxima que pode ser? Perfeito, 8. O tamanho do vetor, João. Tá? Perfeito, exatamente a quantidade do vetor. E agora tem o de kiwi. Retirada. Quem retira? 1 da posição 2. Perfeito, isso mesmo. 1 da posição 2. Que variável eu mudo aqui? No meu teste de mesa. Aqui saiu 1. A variável S de saída. Uhum. Quanto vai a variável S agora? Perfeito. Ele está indicando para a posição 3, é o próximo que deveria sair. Ok? Mais alguma variável tem que alterar? Quando eu retirei um elemento, preciso alterar minha variável E de entrada? Ou a variável T de total? Total igual a 4. Total recebe total menos 1. Quando alguém pede para excluir, eu estou decrementando a minha variável total. Opa, total recebe total menos 1, olha lá. Ficou com valor 4, que é a quantidade de elementos que nós temos. Ok? O próximo é em Q3. Aonde vai ser inserido 3? Posição 7, perfeito. Aqui, 3. Então, mudamos a nossa variável, tá? E agora, olha o que acontece. Ok, o total vai para 5, né? Ok. E daí, a minha variável E de entrada, ela teria que incrementar, né? A gente está sempre incrementando. Só que, nesse caso, eu tinha esquecido de colocar o valor 7 ali no E, né, gente? No teste de mesa do anterior, perdão, ali, quando chegou no 17, eu esqueci de incrementar aqui para 7, perdão. Já tinha, tá? Era do teste de mesa anterior ali, perdão, do processo anterior. Agora o entrada teria que ir para 8. Só que a próxima posição vazia, olha a seta indicando aqui, ó. A próxima posição vazia é 0. Ok? Olha a ideia aqui. Se porque o que vai acontecer agora dentro do algoritmo? Ele vai perceber que pode ter 8 elementos, e qual é a minha quantidade total de elementos aqui? É 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ter 8, e ele está com 5. Se eu já estou no limite, no máximo do vetor, isso quer dizer que, por isso que a ideia da fila circular,
Quer dizer que os elementos das primeiras posições já saíram. Como eu já estou na última posição da fila, essa minha variável aqui de entrada vai receber valor 0. E ela só pode receber valor 0 porque eu sei que o total não é igual a 8. Então, se eu cheguei, pensa na ideia do C lá, né, na hora que está programando. Se eu tenho uma variável minha que está controlando, a minha variável entrada. A entrada já está na última posição, que é o limite aí. Começou do 0, vai até o 7, né? Já está na última posição. Então, eu vou olhar qual a quantidade total de elementos. Ah, é 5, poderia ser 8. Então, eu posso afirmar que a posição 0 está vazia. Na verdade, é 0, a 1 e a 2, né? Então, como chegou no limite máximo, essa minha variável recebe 0. Ó, sentido circular. Nós estamos falando da mesma fila da anterior. Só que a anterior, como eu não tinha essa lógica, porque é a mesma fila, né? É o mesmo vetor. Só que não estava pensando nessa lógica. Essa aqui está pensando nessa lógica já. Ok? Tá. E agora ali, em QE 3. Opa, já fizemos o 3, agora em QE 9. O 9 vai ser inserido aonde? Posição 0. Perfeito. Gente, olha a setinha que eu deixei em azul ali, desenhado uma baita seta. Olha a ordem. É ela que está mostrando a ordem, né? Veja que o 5 ainda é o primeiro da fila. Ok? Ó, o 5 é o primeiro da fila, é o que vai sair, é o que está na posição 3. Agora aqui, o próximo a entrar, opa, vou incrementar. Aqui ele está incrementando normal, vai do 0, vai estar incrementando para o 1. E opa, a nossa quantidade total aqui é 6. Né? Ele incrementou para 1, a quantidade ainda é 6, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É. A quantidade é 6, pode ser até 8, então ainda ok, beleza, ainda tem espaço. Eu posso, com isso, avisar que a posição 1 é a próxima posição livre, com certeza. Tem lá para inserir o 10. Opa, inserindo o 10, então, na próxima posição livre, que é o 1, aqui, foi inserido 10. Variável de entrada vai para 2, quantidade total, 7 elementos, pode ter 8. Posso inserir na posição 2 ainda? Pode, né? Concorda? Ainda posso inserir na posição 2, porque tem 7 elementos e poderia ter 8. Então, no inserir 28, vem para cá o 28. Vem para a posição 2, tá aqui. Veio 28 para cá. Beleza? Chegou o 28 aqui, a próxima posição é o 3. Quantidade total de elementos, 8. Qual o limite? 8. Posso inserir na posição 3? É aqui que o algoritmo, na verdade, agora não posso inserir mais na posição 3. Porque ele vai checar a quantidade total, é 8. Já chegou em 8, fila cheia. Exatamente. Perfeito. Se pedisse para inserir, ele não conseguiria. Fila cheia. Até pode ficar o 3 ali, mas ele não consegue inserir. Só que se tivesse, não tem aqui, tá? Mas se tivesse um dekiwi ali, dekiwi. Quem que seria retirado dessa fila? Olha para o índice. Posição 3, perfeito. Está aqui o índice, né? Ó, posição 3. Estaríamos retirando o 5, né? E a posição 3 aqui da saída, eu mudo esse meu índice, vai para que posição? Qual que é o próximo que teria que sair? 4. Uhum. Aqui, ó, continua na ordem. Perceba, continua da mesma maneira. Opa, nesse momento, a gente ia decrementar a quantidade total. E daí, o que acontece com o meu índice que estava com 3? Eu posso inserir no índice 3 agora?
Se tivesse uma inserção, agora eu poderia, né? Entenderam a ideia do mecanismo? Gente, não é fofo. Eu acho fofo. Acho tão bonitinha essa parte. Muito fofo, assim, sabe? E muito prático, tá? Se você for procurar na internet, você vai ver um monte de algoritmo pronto disso. Assim como vai ter um monte de algoritmo pronto de método bolha, de método de ordenação, vai ter tudo pronto, né? Por isso que o mais importante é esse entendimento, até a ideia aqui do teste de mesa, que você vai controlando o que estaria acontecendo, é muito mais o conceito do que o algoritmo pronto. Se você procurar o algoritmo pronto, você vai olhar, claro, vai ter cada um numa linguagem lá, que o pessoal vai estar compartilhando, mas você já sabe o conceito. Não existe problema na área de informática de você pegar um código que já está lá. Mas é mais difícil você entender o código, às vezes, do que criar um código do zero. Porque entender como a outra pessoa pensa, você precisa entender muito bem o conceito, para saber como a outra pessoa pensa. E mesmo assim, não é um processo fácil, né, de entender o que o outro está pensando. É uma coisa muito individual mesmo de cada pessoa, tá? Então, por isso, né, a importância, como eu falei, dessas estruturas, eu acho que bom que alguns já olharam, gostaram. É isso. E a lista, né? Que eu falei pilha, fila e lista. Quando a gente está falando em pilha e fila, eu não escolho onde o elemento vai entrar e onde o elemento vai sair. Eu não escolho. Tá? O conceito é esse. Na pilha, eu vou estar avisando quem vai estar entrando e quem vai estar saindo. Né? Na fila também. E na lista, gente, eu escolho aonde vai ser inserido e quem vai ser excluído. Tá? Nesses momentos de cortes de empresa, de redução salarial, né, essa coisa arada toda aí que a gente está vivendo, pensa que o RH da empresa vai lá olhar as pessoas que estão lá e vão ver lá, de acordo com o trabalho, puxa, esse daqui não faria tanta falta. Putz, vamos demitir essa pessoa. Eu escolho qual vai ser retirado. Essa é a ideia de lista. Tá? Agora, se uma empresa pede o seguinte, a empresa vai estar falando assim, vamos agora, nesse momento que eu preciso fazer uma redução, vamos demitir os mais antigos. Eu quero demitir aqueles mais antigos, que mais antigos já está mais tempo na casa, está ganhando quinquênio e tal. Se é para demitir os mais antigos, eu não vou escolher quem vai ser demitido. Eu quero os mais antigos. Estrutura de pilha ou de fila? A saída são os mais antigos. Que estrutura poderia ser usado? Pilha ou fila? Eu sei que o exemplo é medonho, né? Mas é prático. Fila. Perfeito, Felipe. Uhum. Exatamente. Né? Então, os mais antigos, pensa a ideia da fila, os primeiros que chegaram na empresa são os primeiros que serão demitidos. Tá? Se fosse o inverso, né, eu quero demitir os mais recentes que foram contratados. Os mais recentes que foram contratados vão ser os demitidos. Opa, daí é o inverso, né? Estrutura de pilha. Pensa que a pessoa que acabou de ser contratada, que está aqui no topo, é ela que vai ser demitida. Credo! Né? A aula, né, cheia de amor, tudo, e a pessoa finaliza desse jeito. Mas o pior que eu vou falar para vocês, até aparece eu falando no vídeo mais ou menos isso, né? O pior é que eu explicando e pensando nesse contexto, né? Deus o livre do céu, né? Era bem isso, podia ter tá usando qualquer ideia para lista, mas quando me vem em lista era exatamente essa questão. Tá? Então, também é uma estrutura da mesma forma, só que a gente controla quem entra e quem sai. Por isso que não tem a ideia de um desenho, alguma coisa assim, porque daí, no caso da lista, a gente estaria falando assim, eu tenho um vetor de 8 posições, eu quero inserir na posição 0. O algoritmo tem que perceber se tem alguma coisa naquela posição, né? Senão ele pode jogar os elementos para frente, coisa assim, né? Ou eu quero excluir o elemento da posição 4. Eu digo aonde eu insiro e eu digo aonde eu devo excluir. Tá? Principalmente quando a gente está falando em lista sequencial. Quando está falando em
pilha, fila e lista encadeada, que daí não quer dizer que vai estar numa sequência, vai ser um encadeamento de memória, daí não tem essa questão de vou ter que, se for uma lista, eu vou colocar um elemento no meio, vou ter que jogar todos mais para a direita, ou vou ter que abrir um espaço e colocar os elementos para a esquerda. Daí não tem, porque daí ficam soltos, o encadeamento quer dizer que fica cada número numa posição da memória, e daí só vai marcando sempre qual que é o endereço de cada um deles, qual que é o índice, por exemplo. Tá? Que é uma coisa bem prática também, mas o conceito é sempre o mesmo. Quando eu digo bem prática, o que acontece? Tá? O conceito dos três vai ser exatamente o mesmo. Ok? A lista que eu coloquei para vocês tem algumas questões discursivas, né, falando sobre essas três questões, tá? Para quem não tentou fazer, tente. Eu acho que ele está num esquema bacaninha para ser feito. Hoje ainda eu vou colocar para vocês lá no fórum, esse fórum que eu falei que até semana que vem a gente faz, daí valendo 1,5 ponto, eu já vou colocar com questões desses três, pilha, fila e lista. A gente faz eu vou fazer uma revisão no formato pilha. Então, o último conteúdo que foi estudado é o último que eu vou colocar lá, entenderam? E a gente vai indo, né, matriz, vetor, né? Porque daí já fica uma prática de acordo com o que a gente estava vendo. Tá? E tá mais fresco, né? Para quem participou aqui viu, tá mais fresco. Então, o último lá desse bimestre que eu vou estar revisando vai ser o laço de repetição, funções, que foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar esse bimestre. Tá? Então, para cada, eu vou colocar, é esse o termo que aparece lá também, no encadeamento, lá no fórum de discussão. Para cada conteúdo, eu vou colocar um encadeamento. Daí vocês vão respondendo, eu vou reforçar lá, até para quem não viu a live, né, que pode ser feito em dupla. Olha lá, responde, ok? Veja a minha devolutiva lá também, às vezes tem alguma coisinha que está errado, né? Daí você dá uma espiada também no dos colegas para ver como é que ficou. Sempre que tiver alguma coisa errada, não conseguiu fazer, olha, né? Tem vários exemplos que o pessoal coloca lá, vê como é que o pessoal fez. É bacana a gente aprender como os outros pensam também. Fica bem bacana isso, ok? Tudo bem, gente? Alguma questão, alguma dúvida disso tudo que nós falamos hoje, das três estruturas? Nossa, a gente se empolgou falando tanto hoje, agora ficou um silêncio. Vocês estão aí? Ótimo. Então tá bom, nossa, foram 2 horas demais agradáveis. Demais agradáveis. Muito. Que coisa bonita, né? Tudo certo? Vocês estão bem? Foi esse final. Gente, a fila circular, ok, mais ou menos a ideia foi. Esses ficaram mais quietinhos. Eu mudei a estratégia, até coloquei as variáveis aqui. Até não se preocupe tanto com ideias de variáveis, tá? Ah, que ótimo! Gente, tentem resolver. Eu faço para vocês também um algoritmo também em C também para quem quiser depois conferir, usar uma estratégia. Tentem primeiro criar alguma coisa. Isso, a ideia de instigar ali, quero ver como é que ficaria isso daí em C, tá? A mesma ideia de vetor, né? Mesma ideia de vetor e controlando índices ali, pedindo para a entrada de dados é o scanf, saída, na verdade, é a gente que vai estar colocando, né, o escreva, mostrando qual elemento que vai ser retirado. Pensem, eu também faço para vocês daí, depois eu posto, não vou postar já, e não tenho pronto ainda, tenho que gravar também. E daí também deixo para vocês uma ideia, né, da ideia dos algoritmos, principalmente desses dois, nesse formato, para que vocês possam também estar comparando depois e terem guardado aí a ideia. Tá bom? Muito bom. Então, terminem a lista, eu vou deixar ela já corrigida, daí depois deixo para vocês corrigida. Tentem fazer, depois eu já deixo ela corrigida. Vocês, qualquer coisa, me acionam, podem me mandar via WhatsApp. Aí eu vou gravar o vídeo da lista corrigida, é melhor. Coisa de professor, adoro ir para o quadro explicar. Entre alguns comandos, algum conceito em C, faço.
Gabi, tem bastante de C lá. Eu vou até meio que organizar uma playlist só de C, tá? Acho que vai ficar mais fácil para vocês acharem lá. Tem bastante de C. Eu até já gravei um de bem basicão de C nessa playlist de revisão. Então, eu vou colocar, talvez ajude, porque já tem muita coisa de C, sabe? Então, eu vou organizar numa playlist para ver se ajuda, facilita, e assim, até pensando na disciplina de lógica, né, não tá, ainda tem bastante dúvida em C, alguma coisa assim, não estou dando tanta importância a C, mas né, apareceu na disciplina, precisa ter o mínimo ali de linguagem C, mas eu sei que as próximas disciplinas vocês vão ter muita parte de programação direto na linguagem, tá? Então, quem já conseguiu ter um aprendizado em C, é óbvio que vai ajudar, tá? Mas, assim, mais importante do que o C nesse momento, para quem às vezes está com alguma dificuldade em algum momento, é a lógica, tá? Porque como vai funcionar o if lá dentro de Java, de Python, de qualquer coisa, é a sintaxe da linguagem, mas o conceito de como usa um C, como usa um enquanto, um for, esse é o mesmo em qualquer linguagem. Não muda, é universal. Tá? Então, por isso a importância do entendimento da lógica para depois programar. É claro que quando a gente passa para o programa, tem que perceber a linguagem, tem um monte de detalhezinho chato para se preocupar. E da própria linguagem, né? Características de linguagem está aí. Mas pelo menos o conceito de como funciona, isso aqui eu vou ter que usar um laço de repetição, né? Aqui eu já sei que vou ter que usar um if, então eu só tenho que procurar para ver como funciona dentro dessa linguagem um laço de repetição. Como que é o comando de entrada, como que é o leia, como que é a saída, como que é o escreva. É mais daí entender a linguagem, mas o mecanismo, né? Não é a linguagem que vai te ensinar a lógica, é isso que a gente treina nos algoritmos. Tá? Por isso que eu acabei dando uma prioridade, até na playlist de revisão, tudo tem uma coisinha em C lá na playlist de revisão, mas por isso que eu dei a prioridade na parte da lógica, tá? Mas pode deixar que eu vou organizar assim, Gabi, tá bom? Não prometo que hoje, até o final de semana, eu consigo, mas essa de C eu consigo organizar para a semana que vem, no início da semana que vem eu consigo sim, tranquilo, tá? Porque agora tenho, tenho 3 turmas de pedagogia, as 3 têm aula tem prova já na segunda, e eu tenho que dar conta de preparar a prova delas também, e eu demoro um tempo, muito tempo preparando prova, porque daí eu tenho que pensar, refletir, eu tenho uma coisa comigo mesmo de prova. Quando eu fiz o mestrado em educação, o meu tema de defesa foi avaliação, era o processo avaliativo. Então, por isso que eu gosto muito disso, gente, por isso que eu sofro comigo com o processo de avaliação, porque eu quero pensar em estratégias e como pode ser e nesse formato. Então, eu gasto um tempo grande mais pensando até do que corrigindo. Claro que corrigindo a gente leva um bom tempo, mas para criar, né, e para ser um processo justo, diferente, equilibrado, enfim, eu gosto muito, é uma coisa que me anima, a ideia de avaliação, até porque a avaliação sempre foi uma coisa tão, nas escolas, tão prova, né, é isso, é prova, tem que saber, tem que lembrar, não pode consultar, né, sempre uma coisa tão nesse formato, e o mundo não pede mais isso, né? Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, tá todo mundo fazendo prova em casa, né? Na universidade, sempre a semana de provas, né? Os professores faziam prova sem consulta, né? A grande maioria. Eu sempre fiz prova com consulta. Né? Porque imagine se o aluno consultar, e agora, né, gente? Tá todo mundo em casa podendo consultar, então é uma reinvenção até nas provas mesmo, né? Exatamente, as escolas, os colégios estão naquele formato assim, quero ver agora. Gente, porque assim, né? Você já deve ter percebido em algumas questões que a gente faz nas disciplinas mesmo, dá para fazer uma prova com consulta, o aluno pode consultar qualquer coisa, porque não é prova de coreba, né? É prova de reflexão. Quer dizer que para ele responder aquela questão, ele vai ter que fazer tantas associações, vai ter que estudar tanta coisa, que ok, se ele até achar alguma coisa na internet, ótimo. Né? Quer dizer que ele teve que buscar, teve que ir atrás, porque na verdade tudo a gente encontra. Né? Mas não encontra assim, tipo, eu lembro daquelas questões da minha época de questionário, né? O professor fazia uma pergunta e você copiava igualzinho o que estava no caderno, você decorava, né? Então não dá para fazer prova desse jeito mesmo, né? Exatamente. Ana tem um professor que eu cheguei a conhecer há anos atrás, que trabalha na Universidade de Brasília, a UNB,
E ele já falava, isso foi em 2016, ele veio aqui em Curitiba dar uma palestra, e eu amava ele, um autor, tal, Vasco Moreto. Ele fala sobre prova, né? Ele tem um livro falando disso. E daí eu fui no aeroporto pegar ele. E ele me contou, em 2016, gente, a Universidade de Brasília, para fazer prova de vestibular, na entrada, eles entregavam um tablet. Não foi em 2016, foi antes. Lembrando que eu estava casada ainda em 2014, 2013. Entregavam um tablet para os alunos realizarem prova de vestibular com consulta no que eles quiserem. Imagine, né? Eu falei, cara, né? E nós, professores, ainda pensando assim, não pode ter consulta. O aluno precisa saber alguns conceitos de cor. Se para entrar no vestibular de uma das faculdades mais importantes do Brasil tinha consulta, quem era eu na fila do pão para não deixar meu aluno consultar, gente? Né? Quem era eu, por Deus? Então, tem coisas muito interessantes acontecendo, porque também, claro, que não era uma prova de vestibular que estava visando decoreba, né? Que o aluno poderia consultar, ter acesso a qualquer coisa, pensa. Só não tinha meio de comunicação entre eles, para procurar no que quisesse para responder a prova. Espetacular, daí sim, né? A gente está falando realmente em construção de aprendizado e não coisas decoradas. Isso é. Bom, já sabem, né? Vou mais uma hora falando sobre isso. Então, partiu resolver lista, eu ficava me perguntando por que tinha que decorar a tabela periódica se até quem trabalha com isso consulta. Felipe! Ai, vocês puxam o assunto, daí eu nunca mais saio daqui. Vocês viram aquele lado do programa do Luciano Huck, que as crianças sabem decorar a tabela periódica? Pra que aquela porra? Deixa eu parar de gravar esse negócio aqui.